Então, só para deixar claro, ó, quem quiser já dar uma olhadinha, só procurar no YouTube, prof.gilberto Júnior, que aí vocês vão encontrar o canal. Então, a ideia vai ser mais ou menos o seguinte, ó. Então, eu tenho algo sobre poliedro. Então, o que estava falando sobre poliedro? Então, a gente viu aqui, os poliedros, eles podem ser poliedro convexo e não convexo, tá? Então, a gente viu isso aí em sala de aula. Mostrei os exemplos, poliedro convexo, não convexo. A gente mostrou que os poliedros, a gente vai precisar saber face, vértice e aresta, tá? Então, a gente vai precisar conhecer isso aí. Assim como os tipos de poliedros. Então, nós vamos ter aqui alguns tipos de poliedros que nós vamos usar, tá? As nomenclaturas. Então, ó, 4 faces, tetraedro, 5 faces, pentaedro, hexaedro, 6 faces e assim sucessivamente, beleza? O que foi falado também ainda? A gente falou aqui sobre, então, fora essa parte de nomenclaturas, a gente terminou a relação de Euler, tá? A relação de Euler, ela vai ser aplicada para os poliedros convexos. Então, nós vamos ter número de vértices somado mais número de faces, vai ser igual ao número de arestas mais 2, beleza? Em outras palavras, eu deixei aqui uma dica para vocês decorarem isso aqui. Tá? Então, vamos fazer artes a 2, tá? Para lembrar isso aí. Tipo de poliedro de Platão. A gente viu também essa ideia. O poliedro convexo, ele tem que equivaler a essas 3 propriedades. E eu destaquei os poliedros, né? O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o último icosaedro. Lembrando, ó, cada nomenclatura para vocês entenderem melhor, só lembrar de TOD, tá? Como eu falei aí na aula passada. Vamos lá. O que eu preciso saber dos poliedros? Então, eu coloquei algumas relações, essas relações é essas que a gente vai usar hoje, tá? Então, a relação de Euler. Lembrando que cada aresta, ela vai ter um número de faces, tá? E esse número de faces, eu vou ter um número de arestas que saem em cada face, tá? Assim como em cada aresta vai ter vértice, beleza? Então, na junção desses vértices, eu vou ter um número de arestas que saem de cada vértice. Então, eu denominei aqui, ó, de N e de M, beleza? Uma outra relação que nós vamos ter, ó, é para se encontrar arestas. Então, se eu tiver, professor, um poliedro que ele vai ter faces triangulares e quadrangulares, beleza? Então, como é que eu encontro o número de aresta? É bem simples. Todas as vezes que falar de aresta, a gente vai usar essa nomenclatura ou essa relação para a gente determinar o número de aresta. Como? 2 vezes o número de aresta vai ser equivalente. Ó. 3, ele vai representar o número de faces que eu tenho desse determinado polígono. Então, se for um polígono de face 3, então F3, tá? Então, multiplica por 3. Se for um polígono de face quadrangular, então 4. Professor, e esse F4? O F3, o F4 é o número de faces que nós vamos ter. Tá? Então, se o poliedro tiver 5 faces triangulares, então eu vou pegar 5, que é o número de faces triangulares, e multiplicar por 3. Então, eu estou dizendo que cada face, tá? As 5 faces, vai ter ao todo, vou multiplicar por 3. Então, eu teria 15 faces ao todo, beleza? E assim sucessivamente. Eu vou mostrar para vocês isso na questão que fica mais fácil. Ainda eu tenho uma relação de números de ângulos internos, quando eu quero saber o número total dos ângulos internos de um polígono convexo. Tá? Então, lembrando que a gente vai usar o número de vértices. E as outras duas com relação às diagonais. Lembre, todo e qualquer poliedro, a gente vai ter 2 tipos de diagonais. Tá? As diagonais formadas na face, na parte plana, tá? A parte da face, e eu vou ter as diagonais internas desse poliedro, tá? Que é chamada das diagonais do poliedro. Então, eu determinei aqui, ó, Dzinho K, lembrando que é a face, a diagonal das faces, e a diagonal do poliedro com a denominação de Dzão, tá? Lembrando que para encontrar as diagonais da face, ó, eu preciso saber, ó, quantas faces eu vou ter. Então, vamos supor que eu tenho aqui faces quadrangulares. Então, o meu K passaria a ser 4, ok? Então, eu tenho faces quadrangulares. O F4 seria o número de faces que eu tenho nesse poliedro, tá? E o K, professor, é justamente a nomenclatura da face que eu estou usando. 4 lados, ok? Então, F4.
Então, K representando os lados e o FK o número de faces. No poliedro, tá? A diagonal do poliedro, ela vai depender desse número de diagonais de face. Então, se eu tiver 5 faces quadrangulares, eu preciso saber o somatório dessas 5 faces, de quantas diagonais eu vou ter nas faces, tá? Que é essa nomenclatura que eu tenho aqui no final, esse sigma, tá? Sigma vezes dk. Professor, a gente vai ver isso nas questões? Vamos, tá? Que aí fica mais claro vocês entenderem. Então, vamos para as questões. Ó. A primeira questão, ela está lá na página 14, é uma questão que é a atividade de sala. O grande rombículo octaedro é um dos 13 sólidos de Arquimedes. Suas faces são todas regulares. Então, ele descreve as faces. 12 quadrados, 8 hexágonos e 6 octógonos. As figuras a seguir representam o cubo octaedro truncado e sua planificação. Então, a gente vai ter aqui o cubo octaedro, tá? Esse desenho que nós temos aqui, tá? Essa figura. E logo abaixo, ó, ele planificado, quer dizer, ele foi aberto, tá? O que é que eu consigo perceber? Eu consigo ver todas as faces que ele descreveu aqui em cima. Então, eu vou ter 12 quadrados. Então, se vocês observarem, ó, os quadrados, eles estão aqui em amarelo, as faces ó, em amarelo, beleza? Professor, na sequência, eu vou ter ó, 8 hexágonos. Tá? Então, se vocês observarem, eu vou ter o número de hexágonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter ó, um hexágono, 2, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por último, ele vai ter ó, 6 octógonos. Então, os octógonos, vou ter um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. O que, que ele pede? Ele pergunta o seguinte, ó, o número de vértices e de arestas desse cubo octaedro truncado são respectivamente iguais. Então, primeiro passo. O primeiro passo era contar o número de faces. Tá? Então, a gente já tem esse número de faces. Então, nós vamos ter 12 faces quadrangulares, 8 faces hexagonais e 6 faces em forma de octógono, beleza? Então, com isso eu consigo determinar os números de faces, beleza? Então, ao todo, nós vamos ter 26 faces. O segundo passo, a gente vai usar a relação que eu mostrei anteriormente para a gente achar o número de arestas. Tá? O número de arestas ele vai ser ligado ao número de faces. Então, lembrando, segundo passo, então nós vamos ter ó, 2 vezes o número de arestas. Professor, por que sempre eu multiplico por 2? Porque é bem simples. Se eu pegar uma planificação, tá? Se eu pegar uma poliedro aberto, ó, no momento que eu juntar esses duas faces, aquelas duas arestas, elas vão se tornar uma só, beleza? Por isso que esse 2 aparece aqui na frente. Por quê? Porque a gente vai contar essas duas arestas 2 vezes. Então, você conta primeiro todas as arestas, depois divide por 2, tá? Porque o que vai valer das duas arestas vai valer apenas uma, quando ela está conectada, tá? Quando ele está junto a esses polígonos. E aí, observe, então a relação ela vai ser sempre a mesma, tá? O que vai mudar? É a forma dos polígonos. Então, aqui eu vou ter, polígonos escritos mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho 12 faces quadrangulares, então observe, ó, o F4 é justamente representando faces quadrangulares, ok? Eu vou ter 8 faces hexagonais, ok? E eu vou ter 6 faces em forma de octógono, beleza? Professor, depois que eu fiz essa organização, é só substituir os valores. Ó. Então, nós vamos ter, eu vou ter 12 faces de 4 lados, então 12 vezes 4. Depois eu vou ter 8 faces hexagonais, então 8 vezes 6. E na sequência eu vou ter 6 faces em forma de octógono, então 8, 6 vezes 8, tá? Resolveu essa operação, divide todo mundo por 2, eu tenho o número de arestas. Então, nós vamos chegar a uma conclusão, ó, que o número de arestas que eu vou ter desse poliedro, tá, ó, quando conectado, ao todo, nós vamos ter 72 arestas. Beleza, o que a questão pede? Ele pede duas coisas. Ele vai pedir o número de arestas, tá aqui no finalzinho, ó, ele está pedindo o número de vértices e o número de arestas. Então, esse valor que a gente acabou de encontrar, ó, foi esse segundo resultado aqui, ó, o número de arestas, beleza? E eu tenho apenas duas alternativas, ou é a alternativa D, ou é a alternativa B de bola, beleza? Então, vamos lá encontrar o número de arestas, o número de face, de vértices, tá? De face a gente já tem aqui em cima. Então, qual é o detalhe?
o detalhe é o seguinte, ó, todas as vezes que vier algo desse formato, a gente vai precisar usar a relação de Euler. Professor, vamos lá. Como é que a gente usa a relação de Euler? É bem simples. Ó. Então, vamos fazer artes A2. Então, eu vou ter, ó, que encontrar o número de vértices. Então, eu não tenho o número de vértices. O número de face, eu tenho esse valor aqui, tá? Que é esse 26. O número de arestas foi dado na questão, a gente acabou de encontrar. Dado não, a gente acabou de encontrar. E daí eu vou encontrar o valor dos vértices. Então, é só substituir os valores. Então, nós vamos ter isso aqui. Ó. Então, o número de vértices, tá? Passa o 26 para o segundo membro. Então, eu vou ter 74 menos 26. O número de vértices passa a ser, ó, 48. Então, a alternativa que se encaixa nessa questão, ó, eu vou ter 48 vértices e 72 arestas, tá? Então, a alternativa correta, ó, letra D de doido, beleza? Pessoal, nessa primeira questão, teve alguma dúvida aí? Se não, a gente passa para a segunda. Vamos lá. Na segunda, nós temos algo bem parecido também, tá? Sendo que ele fala assim, ó, vértices idênticos, e é formado exclusivamente por 8 faces triangulares e 18 faces quadrangulares. Quantas arestas partem 18 faces quadrangulares? Então, daqui eu já consigo perceber o número total de faces. Beleza? Então, eu vou ter 26. Pessoal, lembrando, essa nomenclatura F3 e F4 que eu coloquei aqui é para você descrever, ó, que eu tenho faces triangulares, faces quadrangulares, tá? Para ficar mais fácil o entendimento aqui desse total. Então, o primeiro passo é o número de faces. Se eu tenho um número de faces, eu vou achar o número de arestas. Então, vamos lá. Então, ó, encontrando o número de arestas, seguindo a mesma relação que a gente usou na questão passada, professor, como eu só vou ter faces triangulares e quadrangulares, eu só vou usar essas duas ideias. Isso, só vai somar esses dois valores. Então, eu vou ter, ó, 8 faces triangulares mais 18 faces quadrangulares. Depois é só substituir os valores e dividir por 2. Então, ó, substitui os valores. Então, 8 vezes 3, 18 vezes 4. Soma os resultados da operação e divide por 2. Então, nós vamos ter 24 mais 72, 96 dividido por 2. Eu vou ter 48 arestas. Tá. Professor, o que eu quero mostrar para vocês? A gente tem agora o número de faces e o número de arestas. Para que eu determine, ó, quantas arestas partem de cada um dos vértices, eu preciso encontrar quantos vértices eu vou ter, tá? Por quê? Porque eu encontrando o número de vértices, a gente vai usar uma relação que eu mostrei para vocês, que daqui a pouco ela aparece aqui, tá? Para a gente encontrar o número de arestas que partem desses vértices. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. Ó. Então, usando a relação de Euler, eu substituo os valores que eu tenho de aresta e de face, daí a gente encontra, ó, que o número de vértices vai ser 24. Tá. Se eu já sei o número de vértices que eu tenho nesse poliedro, tá? Agora a gente consegue determinar o número de arestas, ou de arestas que vai partir de cada um desses vértices. Então, qual é a relação que a gente vai usar? Então, vamos lá. Então, o quarto passo, ela é justamente esse aqui. Pessoal, essa relação, ela vai servir tanto para vértice quanto para face, tá? Por quê? Porque a ideia é a seguinte, ó, o número de arestas, ela vai ser conectada ao número de vértices, certo? Sendo que de cada vértice vai partir um número X de arestas, que é justamente esse valorzinho de M, tá? É o que a questão está pedindo. Quantas arestas partem de cada um dos vértices, tá? Então, eu já sei que a quantidade de vértices aqui é 24, tá? O número de arestas eu tenho também, ó, que é 48, tá? Então, a gente vai substituir esses dois valores e depois eu vou passar o número de vértices dividindo o 48 vezes 2, beleza? Daí a gente encontra, ó, que o número total de arestas que partem de cada vértice passa a ser 4, tá? Então, observe que aquela relação que eu mostrei lá no início, a gente usou ela aqui. Então, a alternativa correta, ó, letra B de Botafogo. Então, a questão 1, questão 2, tá bem parecidas, a primeira parte, né? A gente fez aqui os 3 passos, os passos que a gente seguiu na questão 1, tá? E o quarto passo é uma relação que a gente não tinha usado ainda. Então, a ideia é que a gente fizesse exemplos
diferentes, tá? Para que vocês conseguissem ver todos esses passos. Vamos lá. Essa questão 1 de sala, tá? Eu tenho aqui, ele fala mais ou menos assim, ó. Em um poliedro convexo, é dito regular quando apresenta os vértices e as faces, respectivamente, congruentes. Então, quais são os 5 tipos de poliedros regulares? Pessoal, vamos lá. Essa pergunta que nós temos, tá? Ele não falou diretamente, mas são os poliedros de Platão. Por quê, professor? Porque nos poliedros de Platão, nós temos que são os únicos poliedros regulares, convexos, tá? Então, ó, e ele falou assim, são 5 tipos de poliedros regulares. Então, quais são os 5 tipos? Então, é justamente os 5 poliedros de Platão. Então, nós vamos ter, ó, tetraedro, tá? Lembrando a nomenclatura, TOD, tá? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, tá? Então, esses são os 5 poliedros que nós temos aqui regulares, que apresentam regulares quanto apresenta o número de vértices e de face. A questão 5, tá? Então, lembrando, a questão anterior está na página 24, na atividade de sala. A questão 5 também está na página 24, beleza? Então, essa é um pouquinho mais diferente, mas vamos lá. Nessa questão 5, ele fala das diagonais, tá? Como a gente não falou nada de diagonal agora, eu falei de vértice, de como encontrar esta, né? De como encontrar a face, de como usar o número de aresta com relação ao vértice, que é aquela mesma nomenclatura a gente pode usar para a face, lembrando que onde tem 2A, vai ficar 2A igual a F vezes N, tá? Lembrando que o N ele representa o número de arestas por face, tá? Então, mas é a mesma ideia. E nessas 5 a gente tem aqui o número de diagonais. Então, o que eu preciso saber? Vamos lá. Ele fala assim, um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Considerando esses dados, calcule o que espera. Alternativa A. O número total de vértices, face e aresta. Então, primeira coisa que eu vou fazer nessa alternativa A, o que a gente fez nas questões 1 e 2, tá? Achar o número total de faces, depois o número total de arestas, depois o número total de vértices. Beleza? Tendo essas 3 notações, a gente vai calcular o número de diagonais desse poliedro. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo. Então, como na questão ele já descreveu as faces, então fica fácil a gente descrever todas elas, tá? Faces triangulares, 3, quadrangulares, 1, pentagonal, vou ter 1, e 2 faces hexagonais. Então, eu tenho, ao todo, ó, 7 faces, beleza? Vamos lá. Professor, o segundo passo, a gente vai determinar as arestas. Lembrando, as arestas é aquela relação que eu mostrei para vocês. Então, vai ser 2 vezes o número de arestas, que vai ser igual a o número de faces triangulares, mais o número de faces quadrangulares, mais o número de faces pentagonal, e assim sucessivamente, beleza? Então, eu tenho 3 faces com face 3, tá? Face triangular. Eu tenho 4 faces com face 4. Eu tenho uma face com face 5 e por aí vai. Opa, pessoal, tem um erro aqui, tá? Aqui na frente do F5 é 5. Então, o que você pode fazer aqui? Então, primeiro passo, eu vou ter que fazer a substituição dos valores. Feito a substituição, eu vou ter que dividir todos os termos por 2. Beleza? Fez essa divisão, eu encontro o número de arestas. Então, nós vamos ter que o número total de arestas passa a ser 5. Segundo passo, já que eu tenho o número de faces e o número de arestas, nós vamos encontrar, ó, a segunda parte, que é justamente os vértices, tá? Professor, relação de Euler, tá? O que eu preciso fazer aí? Eu vou aplicar os valores que eu tenho na relação de Euler. Feito isso, nós vamos ter, ó, só para vocês ficarem ligados aqui. Nessa relação, ó, que eu coloquei aqui em cima, eu inverti, ó. Esse 1, ele representa o número de faces pentagonais, que é 1, tá? E o termo que vai ficar aqui na frente é o número de faces, ok?
Então, eu tenho ó, o 5, representando aqui faces pentagonais, e o F5, ele representa uma face, ok? Professor, aqui na frente, onde tem esse 1, ele passa a ser 6, porque ele está representando faces hexagonais. E o F6 representa duas faces, tá? Não vai mudar o resultado, eu estou dizendo só que ficou estranho aqui, porque ó, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 6, e o F5 é 1, e o F6 passa a ser 2, tá? Mas no final dá a mesma coisa, tá? Foi só o digitador aí que deu uma errada. Vamos lá. A terceira e última parte, nós vamos calcular os vértices. Então, relação de Euler, tá? O número de vértices mais o número de face é igual ao número de aresta mais 2. O número de face e o número de aresta nós temos, beleza? Então, observe, ó, se eu tenho aqui, ó, como substituir esses valores, daí a gente encontra o número de vértices. Então, fazendo as substituições, a gente chega à conclusão, ó, que ao todo eu vou ter 10 vértices. Então, a alternativa A estava pedindo ó, o número de vértices, face e aresta. Então, nós temos esses 3 valores já, beleza? Na B, o que ele pede na B? Na B, ele pede o seguinte, ó, ele pede para encontrar as diagonais. Vamos lá. As diagonais, nós vamos precisar fazer dois movimentos, duas operações. Primeiro delas, eu vou calcular esse DK, tá? Essa primeira forma aqui, de todas as faces. Professor, como assim? Ó? Eu vou calcular o número de diagonais que eu tenho na face triangular, o número de diagonais que eu tenho na face quadrangular, o número de diagonais que eu tenho na face pentagonal e o número de diagonais que eu tenho na face hexagonal. Depois eu vou somar todos esses valores. Por quê? Porque essa simbologia que nós temos aqui, ó, na forma da diagonal do poliedro, isso que eu estou destacando, ó, isso significa que é o somatório de todas as diagonais das faces. Então, primeiro a gente vai ter que usar ó, essa fórmula aqui para calcular as diagonais das faces, beleza? Calculou todas as diagonais das faces, você vai somar tudo, beleza? E vai trazer para essa diagonal maior. Então, vamos lá, para a gente concluir. Então, a diagonal do poliedro, primeiro, a gente vai ter que calcular todas as diagonais das faces. Então, vamos lá. Então, tá? Eu coloquei aqui para vocês, para a gente ganhar tempo. Então, vai ficar assim. Professor, você fez tudo de uma vez só? Foi, tudo de uma vez só. Então, observa. O somatório das diagonais das faces, eu vou ter essa primeira operação que eu vou ter aqui, ela é justamente ó, as diagonais das faces triangulares, beleza? Professor, a segunda parte é as diagonais das faces ó, quadrangulares. Terceira parte, as diagonais das faces de 5 lados, tá? No caso aqui dos polígonos de 5 lados. E por último, as diagonais das faces hexagonais. Depois eu vou somar todos esses valores, então ao todo eu vou ter ó, 25 faces diagonais. Se eu tenho agora o número de faces das diagonais, tá? A gente vai calcular as diagonais internas a esse poliedro, que ela é denominada ó, por essa forma do desão, tá? Que eu coloquei aqui logo no início. Então eu preciso saber o número de vértices que a gente já tem, e eu preciso conhecer também o número de arestas, tá? E o somatório dessas diagonais das faces que a gente acabou de encontrar. Então, a segunda parte, ela vai ser dada por isso. Então, eu tenho, ao todo, são 10 vértices, então vai ficar 10 vértices, tá? Então, colocando na fórmula, eu vou ter o número de arestas são 15 e o número de diagonais, ao todo, são 25. Resolvendo a operação, a gente chega aqui, o total no final, chega a 5 diagonais. Pessoal, eu sei que é muita informação, mas a gente vai aprender isso aqui quando vocês estiverem exercitando, tá? Então, eu vou deixar esse slide como modelo para vocês. Eu coloquei lá no sistema, vou enviar para o grupo de vocês também. É só eu concluir as aulas pela manhã, aí eu saio colocando nos grupos, beleza? E aí, para quinta-feira, eu vou deixar uma atividade para vocês tentarem fazer e na quinta a gente começa corrigindo essa atividade, tá? Então, anotem aí no cantinho, ó, para vocês fazerem lá na página 15 as questões propostas, 1, 2 e 3, tá? Na página 24 e 25, também questões propostas, a 1 e a 10, tá? Só sobre poliedro, beleza? E aí na quinta a gente tem 2 aulas, dá tempo a gente corrigir essas